Fala galera, beleza? Sou o Gabriel Wilson, estou em mais um vídeo aqui do meu canal. E cara, hoje é um vídeo de um novo quadro, chamado de Pai para Filho. Estou aqui junto com meu pai. Olá amigos, muito bom estar aqui, Gabriel, Pai do Senhor Jesus. E galera, o tema dessa vez é um tema que nessa semana tá acontecendo uma polêmica aí com o pastor André Valadão, nesse dia 10 de setembro. E esse tema é um tema bem complicado de se falar, mas a gente vai falar assim mesmo. Esse tema é homossexualidade. Pai, uma pergunta bem complicada que é sobre esse assunto. A gente que é igreja, essas paradas que o pessoal fala que a gente é preconceituoso com os homossexuais, como que lida com isso? Meu filho, eu vejo assim, da seguinte forma. Primeiro, há uma questão moral, né, que deturpa a questão de como nós, como igreja, nós temos que nos posicionar contra a questão da homossexualidade. Toda vez que, quando eu escuto falar assim, discurso de ódio, violência de cristãos contra homossexuais, eu acho isso uma boçalidade, uma imbecilidade, porque isso aí não existe no nosso meio, né? Lógico, existe em todas as religiões, em todas as alas ideológicas e tudo mais, filosóficas, alas mais radicais, né? Mas no geral, o corpo de Cristo, isso não existe. Nós entendemos que nós amamos a todos como a nós mesmos, né? Esse é um princípio básico, então a gente não tem como ver de uma outra forma a questão do homossexual como pessoa, né? Então eu acredito que hoje, né, todas as igrejas sérias do Brasil e do mundo acolhem os homossexuais de uma maneira muito especial. Isso eu não vejo essa questão do preconceito, né? Agora, nós temos que saber destrinchar, e durante esse vídeo nós vamos explicar isso, que uma coisa é nós amarmos, né, acolhermos, cuidarmos, e outra coisa é nós compactuarmos com coisas que não estão escritas nas Escrituras. Nós não podemos, nem por amor, ir contrário às Escrituras. Então, esse é um posicionamento inicial na nossa conversa. Deixo aqui para todos que essa questão de preconceito, você, homossexual, se você sofreu alguma violência, algum preconceito de algum cristão, eu posso falar aqui em nome de Jesus, essa pessoa não era convertida, essa pessoa não conhece o Evangelho, então eu acho que foi uma experiência infeliz de uma pessoa que nem mesmo se conhece. E pai, uma coisa que você disse assim, como assim essa acolhida especial? Como que funciona isso? Como que a igreja tem que fazer essa acolhida assim, dos homossexuais para si? Meu filho, vou dar uma resposta bem prática, né? A igreja, ela se encontra de portas abertas a almas, a vidas. Então, nós não temos que selecionar, né? Nós não temos esse poder e esse direito em Cristo de selecionar, fazer acepção de pessoas. Então, a igreja está aberta para acolher a todos, né? Queria até deixar aqui, claro, logo no começo do vídeo, que quando nós colocamos a homossexualidade como um problema, nós não estamos aqui querendo agredir, nós não estamos aqui querendo julgar essas pessoas, né? Aqui nós estamos fazendo um vídeo aqui para cristãos, né? O público do seu canal, meu filho, é um público cristão. Então nós estamos aqui falando não com o intuito de agredir ninguém, mas nós temos que ter a consciência de que nós seguimos e temos uma vida onde o nosso manual de regra de conduta é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente falar aqui como problema, é um problema que nós, como cristãos, encaramos a questão da homossexualidade como um problema. Não de uma forma preconceituosa ou de uma forma violenta de querer agredir ninguém. Bem, nós temos uma igreja de porta larga. O que quer dizer isso? É uma igreja que acolhe pessoas, que está com as portas abertas para acolher essas vidas. Nós temos o entendimento, meu filho, que qualquer pessoa que busca um refrigério espiritual, ela tem que encontrar esse refrigério. Então nós, como igreja, nós temos esse papel de acolher essas pessoas. E acolher em amor, né? Amando essas pessoas, cuidando das feridas, né? Geralmente são ovelhas que vêm com feridas, né? Então nós temos que
tá cuidando desses machucados, acompanhando emocionalmente essas pessoas. E é um processo, essas pessoas vão entendendo o que é o Evangelho de Cristo, como o Evangelho muda perspectivas e a vida das pessoas. Então nós temos que ter esse entendimento também com a questão do homossexual. Então, deixar muito claro nesse vídeo, né, para todos nós, né, nossos irmãos que estão assistindo, nós temos sim que acolher essas pessoas no nosso meio, dar todo o amor que ela precisa, geralmente, meu filho, por uma questão moral da sociedade. São pessoas que são muito fragilizadas, são pessoas que já passaram por uma série de problemas emocionais, problema de relacionamentos interpessoais, problema de relacionamento com a sua família. Então são pessoas ali que só a homossexualidade, você não tem como tratar da homossexualidade pura e simplesmente. Você tem que mostrar para essa pessoa que a homossexualidade dela não interfere num primeiro momento, isso é muito importante frisar, num primeiro momento, não vai interferir para ela se achegar a Deus e que Jesus a receba, né, como uma nova criatura. Mas nós temos que ter o entendimento que esse acolher, esse amor, né, é uma forma da gente mostrar o Evangelho de Cristo, que essas pessoas entendam que através do Evangelho a gente pode mudar a vida dela. E se essa mudança partir nessa parte sexual dela, isso aí vai ser muito importante para a caminhada cristã sadia dela, tá? Então eu creio que a forma que você tem que acolher essa pessoa é acolher qualquer pessoa como qualquer problema, né? Nós vamos acolher qualquer um. Nós acolhemos assassinos, nós acolhemos adúlteros, nós acolhemos homicidas, nós acolhemos suicidas em potencial. Então, tipo assim, a acolhida do homossexual é uma acolhida em amor. Nós amamos as pessoas, então, como os homossexuais fazem parte de um grupo de pessoas da sociedade, nós amamos também os homossexuais. E pai, tem uma pergunta pra você, cara, uma outra pergunta, que muitos homossexuais, eles acabam, tipo assim, não querendo abrir mão do pecado deles. Eles falam que não tem nada a ver, pegam histórias bíblicas e mudam, como a de Jonathan e Davi, distorcem a Bíblia pra, de fato, que seja aceito o pecado deles como se não fosse um pecado. Como que a gente tem que fazer com isso? Tipo assim, eles têm que abrir mão do pecado, claro, mas como agir com acordo com isso? Tipo assim, eles têm que continuar dentro da igreja, ou eles não, tipo assim, não podem continuar aí não tendo cargo eclesiástico? O que você acha sobre isso? Meu filho, assim, eu acredito que a palavra que coloca esse principal problema das igrejas é discipulado, né? O que acontece? Existe a caminhada cristã, ela tem uma sequência. Você se converte, você é discipulado, você passa a discipular outras pessoas e você vai fazendo o reino de Deus. É uma escada, um degrau. A partir do momento que o homossexual chega na igreja, é acolhido e ele começa a frequentar a escola bíblica, ele começa a estudar, ele começa a escutar pregações direcionadas e tal, ele abre o seu peito para que o Espírito Santo entre nele e através das obras do Espírito, ele começa a ver que aquele hábito que ele tem, aquela prática que ele exercia, aquilo ali não corresponde com as coisas de Deus. A gente percebe que existe um erro estrutural, que elas não conseguem romper. E aí o que acontece? Elas não rompendo, elas não são convencidas através do Espírito que aquela prática ali não é uma prática que condiz com uma vida cristã. Então, eu acho que chegou a hora da igreja ter maturidade, tanto espiritual como uma maturidade intelectual, de discutir o problema da homossexualidade com os membros, né, com pessoas que estão ali congregando. Não estou falando para falar isso com o público externo. Isso não existe. Porque o que acontece? O público externo ele não vai entender a forma como nós vemos, né, a nossa cosmovisão ali do problema. Então, tipo assim, falando para os de dentro, ele tem que ter uma caminhada, e essa caminhada aí, ele tem que ter conhecimento das Escrituras. Nós vemos em 1 Coríntios, nós temos, vou pegar a Bíblia aqui e vou te mostrar, nós temos um versículo clássico que a gente fala do assunto da homossexualidade, que é em 1 Coríntios, capítulo 6, né? Começando no versículo 9, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos,
nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então o que acontece? Como a gente falou no começo da entrevista, nosso manual de fé é a palavra de Deus. Então, se na palavra de Deus isso está escrito, por mais como você disse, existe uma distorção da palavra, né? Porque pega um versículo isolado, né? E aqui Paulo está dando um ensinamento. Então, tipo assim, dentro desse ensinamento ficou muito claro que a prática homossexual, para nós cristãos, é uma prática que não pode existir, para a gente ter uma vida cristã saudável. Então, esse é um problema. E o maior problema é o seguinte, são que as pessoas hoje, eu vejo isso muito com a juventude, isso é um problema estrutural dentro dos ministérios de jovens das igrejas, é que as pessoas elas começam a congregar e elas não são confrontadas, né? E não é só um confronto na questão de imprensar o jovem na parede para que ele abandone esse hábito, não. É um confronto na palavra de Deus, né? E eu falei, tipo assim, eu estava até discipulando um rapaz outro dia e eu falei para ele, eu falei assim, cara, uma pessoa que já vem caminhando no evangelho, então, tipo assim, ela não precisava estar ali. Ela não precisava estar. O que acontece? Ela pode, hoje em dia nós temos várias igrejas com um viés teológico liberal e progressista. E o que acontece? Isso aí poderia levar uma vida em Cristo lá, apesar de nós acharmos que Cristo não está, né, nessas igrejas. Mas o que acontece? Resolveria um problema. Por quê? Isso aí eu volto a falar e coloco de uma maneira muito aberta aqui, meu filho. Existe um converter, um acolher e um discipular. E através do discipulado, essas pessoas elas têm que ter um entendimento que tais práticas não são práticas que nós podemos aceitar dentro da igreja. Só que o principal disso aí, meu filho, é o seguinte, nós temos que ter um coração em amor para também a gente poder doutrinar. E outra coisa, a gente tem que entender que a gente pode sim confrontar essas pessoas em amor, confrontar essas pessoas através do evangelho, não disseminando ódio, não disseminando violência, não disseminando rancor, pelo contrário, mostrar para essas pessoas que por amor a elas, por amor a uma nova vida e uma vida de eternidade em Cristo Jesus, nós queremos que ela siga a Escritura. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o maior problema hoje em dia, meu filho, é a questão do discipulado. Hoje em dia as igrejas querem ficar inchadas, né? Elas evangelizam, trazem essas pessoas para dentro da igreja, elas não estão preparadas para discipular essas pessoas. Elas não estão preparadas para perder tempo à mesa, colocar as pessoas para conversar, você escutar os problemas dela, você através dos problemas dela, que às vezes, como eu falei anteriormente, o problema da homossexualidade às vezes é um problema dentro de um turbilhão de problemas que a vida dessa pessoa se encontrava antes de conhecer a verdade. Então, deixo uma palavra aqui para os líderes, né, que é uma palavra de discipule, acompanhe. Entendeu? Você não pode ser negligente ao ponto de ver uma série de homossexuais dentro da igreja continuando em pecado, e você tem que ter hombridade de chamar essas pessoas à responsabilidade e ensinar um evangelho genuíno para essas pessoas. Então, tipo assim, isso cabe a nós também, meu filho, entendeu? Amar as pessoas, mas discipulá-las, ensinar a verdade. Porque lá em João está dizendo, se você conhecer a verdade vai lhe libertar. Uma outra forma, meu filho, que a gente tem que deixar muito claro é o seguinte: muitas pessoas colocam assim, o homossexual ele pode ficar dentro da igreja, não pode. Eu acho que o que acontece? Se ele tiver um coração quebrantado em Cristo Jesus, ele vai continuar na igreja, porque ele vai saber que aquilo ali é uma caminhada. Então, tipo assim, ele tem que se abster do pecado, né? Agora, se ele está na igreja cometendo pecado, é como qualquer outro pecado. Nós vemos pessoas que estão no evangelho e mentem. Nós vemos pessoas que estão no evangelho, pastores inescrupulosos que roubam e têm uma vida com o dinheiro dos fiéis. Nós temos pessoas que estão na igreja e ficam arrumando vários namoradas e namorados dentro da igreja e com uma vida totalmente em pecado sexual dentro da igreja. Então, assim, são pessoas que insistem em errar e que estão ali no nosso meio. E essas pessoas também, assim como nós estamos falando da questão da homossexualidade, elas não conheceram a verdade. Porque se elas forem realmente tocadas pelo Espírito, elas não vão voltar a praticar o pecado. E pai, eu sei que tem uma galerinha aí que é meio extremista, tipo assim, beleza, o cara era gay, entrou pra igreja, falou que não quer mais estar naquele pecado. Beleza, mas essa galerinha fala, não, tem que arranjar uma mulher logo pra ele, essas coisas. O que tem que ser de fato nisso? Porque
o cara não vai deixar de gostar de homem do nada, sabe? Ou uma mulher que é lésbica não vai deixar de gostar de mulher, tipo assim, do dia pra noite. Isso aí é algo, tipo assim, que pra gente, assim, não, mas como você pode estar falando isso? É uma coisa, tipo assim, quase surreal isso acontecer. Como que essa pessoa, de fato, tipo assim, acontece, sabe? Tem que arranjar logo um homem, uma mulher, tipo assim, pra esses caras assim? Meu filho, então, nós temos que ter muita tranquilidade para poder tratar desse assunto. Eu tenho uma visão muito particular, né, que eu encontro essa visão em vários teólogos, né, em vários ministérios, que é o seguinte: existe um problema, né, que a gente não sabe se é um problema comportamental. Algumas pessoas falam que é um problema genético, que são pessoas que foram abusadas. E se você for começar a conversar com essas pessoas, você vê que cada um tem a sua história. Então, assim, se cada um tem a sua história, eu acho que você tem que tratar o assunto de forma particular. Eu acredito que a melhor forma de tratar isso é o seguinte: a pessoa ela não pode continuar no pecado. Então, se o pecado dela é uma atividade sexual homossexual e ela não consegue gostar de pessoas do sexo oposto, que ela se abstenha sexualmente. Porque se ela se abster, ela não vai estar em pecado. Então, o que acontece? Alguns brincam, né? Vira eunuco, né? Mas, tipo assim, virar eunuco por amor a Cristo. Sim. Você tem uma vida, você vê nossos irmãos católicos, os padres, eles não têm relações sexuais, né? Eles vivem para a obra. Então, eu creio, né, que o tratamento para essa pessoa é ela entender que o ato pecaminoso não pode mais existir. E que você não tem, tipo assim, é um erro de muitas igrejas, é você tentar colocar, vamos supor, um homem homossexual entrou para a igreja, os irmãos da igreja tentam colocar uma irmãzinha lá, goela abaixo do cara, para o cara tentar sair do pecado. Não, você está destruindo mais a vida desse ser humano. Então eu acredito que nós temos que ter discernimento, né? Discernimento intelectual, emocional e de espírito, né? Para entender, para ter um entendimento que são casos particulares, esses casos têm que ser tratados de forma particular. E aí entra no que eu falei, a questão do discipulado. Você tem que ter uma pessoa que está acompanhando essa pessoa, que aí você vai saber se essa pessoa está totalmente liberto, se essa pessoa não está cometendo um pecado oculto, se essa pessoa já conseguiu se libertar de pensamentos pornográficos, homossexuais, né? Então, tudo isso aí é uma questão de discipulado e de você ter uma caminhada. Agora, existem irmãos que não creem nisso, que acham que Jesus, de forma milagrosa, vai tocar a pessoa e ela vai gostar de uma pessoa de sexo oposto. Eu creio nisso? Creio. Eu creio num Deus que transforma água em vinho, eu creio num Deus que multiplica pães, eu creio em um Deus que ressuscita mortos. Então por que eu não posso crer num Deus que pode mudar uma opção sexual, um desejo sexual de uma pessoa? Eu creio que isso possa acontecer de forma milagrosa, mas que nós temos que ter um cuidado, né? Um acompanhamento psicológico através de psicólogos cristãos, né? Levar essa pessoa a ter um conhecimento de si mesmo, da sua parte emocional, para que ela, se um dia ela sentir desejo por uma pessoa do sexo oposto, que isso seja uma coisa saudável e não uma coisa obrigada por uma questão de religiosidade. Isso tá, para mim, assim, eu acho que ao invés de você estar ajudando a uma pessoa ou um irmão seu ali, você vai estar agredindo, é uma agressão para essa pessoa. Então, assim, se você conseguir discipular essa pessoa e manter essa pessoa afastada do pecado, você vai ter um ganho muito grande para o Evangelho. Pai, mas agora uma outra pergunta pra você também, uma pergunta agora mais um pouco também, tudo isso aqui é polêmico, né? Mas uma pergunta também polêmica. Cara, essas igrejas progressistas, essas igrejas liberais, essa teologia liberal, o que você acha sobre isso, cara? Que, tipo assim, você acha que deve ser, como se deve ser abordado, a gente que é cristão de verdade, abordar esse tipo de igreja? Teologicamente nós vemos diferenças, né, entre denominações, né? A teologia, ela tem uma multiformidade, né? Então, tipo assim, eu respeito, mas eu não concordo. Por quê? Porque eu vejo claramente que a maioria das coisas que eles propagam confronto com os ensinamentos que nós vemos nas Escrituras. Então, o que acontece? Eu vejo nessas igrejas uma igreja diferente da que eu falei, ela acolhe e não discipula. Então, a questão doutrinária de algumas igrejas liberais e progressistas beira a heresia. Por quê? O que nós queremos dizer com isso? Uma igreja cristã séria, ela é firmada dentro da palavra de Deus, dentro das Escrituras, e nada do que foge ali. O problema é que pegam alguns versículos
separados e esporádicos e colocam verdades dentro de uma coisa totalmente fora de contexto. Acontece hoje em dia que, como a maioria das pessoas querem se chegar a Jesus, mas querem uma coisa mais amena, ela não quer ser confrontada, ela não quer seguir regras e costumes que a própria palavra nos conduz, ela vai procurar uma igreja mais suave, entre aspas. Só que o grande problema disso aí é que isso aí pode levar ela para um lugar não muito suave assim. E pai, agora para finalizar, quero fazer uma pergunta. Ideologia de gênero. É isso. Meu filho, o que nós temos que ter primeiro em mente, né? O evangelho ele não pode ser politizado. O evangelho ele pode nos regrar a uma questão politizada. O que quer dizer isso? Eu não posso fazer o evangelho como uma ideologia. O evangelho ele é, né? Então nós que somos cristãos, nós temos a nossa regra de fé que é a palavra. Então nós não negociamos. O problema hoje no Brasil é que a ideologia de gênero se politizou, né? Existem grupos, né, associações e grupos de pessoas parlamentares também que têm um viés ideológico. LGBT, eu nem sei quantas letras tem mais disso, mas o que acontece? Existe um viés político para isso, né? E nós temos que ter assim muita tranquilidade como povo de Deus para lidar com isso. Eu acredito que todo cristão tem que se envolver com política, não se envolver na política, mas se envolver com política, que você trazer proposições, discutir política, isso é essencial para qualquer grupo da sociedade. Isso não é diferente com a igreja. O problema todo é que essas pessoas elas vêm trazendo uma cultura homossexual dentro das escolas, né? Esses governos de esquerda durante muitos anos deu liberdade dentro das escolas de se falar sobre isso. Acontece que hoje nós temos uma juventude que foi doutrinada a aceitar a questão homossexual como uma forma muito normal e natural. E isso que eu acho que a igreja ela tem que ter um dever moral e cívico de estar orientando as crianças dentro dos seus ministérios infantis a questão contrária à ideologia de gênero. Hoje em dia a gente tem muito problema com isso. Nós vemos os meios de comunicação que a todo momento traz essa questão da homossexualidade, querendo colocar isso aí de uma forma natural, né? Querendo incutir na cabeça das nossas crianças e jovens que isso é uma coisa normal e que qualquer pessoa que não compactua com aquilo ali, você é homofóbico, você é intolerante, você transmite o ódio. Então a igreja ela tem que ter esse papel aí de ter uma maturidade intelectual para discutir com isso. Então assim, a gente leva isso aí para a igreja, né? Eu venho falar agora para a igreja que vocês levem esse tema dentro das suas escolas bíblicas, ainda mais dentro do ministério infantil. Jovens, líderes de jovens, busquem essa juventude, ensinem essa juventude, mostre a verdade para essa juventude. Eles são impregnados, as nossas universidades estão impregnadas pela esquerda, através de ideologia de gêneros e outros males, como liberação de drogas, aborto e tudo mais. Então cabe a esses líderes, sim, envolver esses jovens dentro de um processo de libertação intelectual que durante anos e anos, tanto as escolas como as universidades implantaram na cabeça de jovens e adolescentes. Então nós temos que, como igreja, tratar da questão da homossexualidade de forma politizada também. Nós temos que participar das discussões, nós temos que participar dos debates quanto a isso, nós temos que impor, não impor de uma forma de você obrigar, mas impor na questão de proposituras, né, de pautas que nós cristãos nós queremos. Que vamos supor, meu filho, se você não se envolve na política e se você não tem, vamos supor, dentro do Congresso Nacional, políticos que têm um viés conservador, cristão, qualquer matéria que colocasse lá que fosse fora do nosso interesse poderia passar e a gente ser obrigado. Uma suposição, a questão do aborto, né? Se você tem uma lei lá que libera o aborto e que os parlamentares todos lá são a favor disso, isso for promulgado um projeto de lei como esse, nós vamos ser obrigados a concordar com a questão do aborto. A mesma questão da homossexualidade. Para você ver, meu filho, há uns anos atrás,
nós tínhamos um projeto de lei tramitando na Câmara, se não me engano era do PL 422, que se um casal homossexual estivesse no pátio da nossa igreja, se pegando literalmente, se beijando, e se nós fôssemos lá repreendê-los, nós estaríamos cometendo um crime. Então nós temos que ter um posicionamento político também propositor. Nós temos que participar ativamente do processo político, até para proteger a nossa fé, né? É a mesma questão da laicidade do Estado, né? Você vê essa galera LGBT justamente invertendo os papéis, nos colocando como intolerantes, mas se você reparar, você que tem canal em rede social, você pode ver quantas pessoas vão lá te agredir pelo fato de você ser cristão. E não é por isso que a gente se coloca numa questão de inferioridade, não é por isso que a gente deixa de estar professando a nossa fé, né? E nem ficamos de mimimi em rede social falando que nós somos perseguidos, ai meu Deus do céu. Existe uma diferença muito grande entre o homossexual, né, que tem ali a sua orientação sexual, que tem uma orientação sexual diferente da normalidade, que para nós é a heterossexualidade, mas ele vive a vida dele, ele tem o emprego dele, ele pode ter ali o seu cônjuge, a pessoa que ele convive. E existe o militante da ideologia de gênero que quer nos colocar goela abaixo, que nós temos que aceitar passivamente, que eles doutrinem nossos filhos. E aí nós deixamos muito claro aqui que nós não vamos permitir que toquem nos nossos filhos. Isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, que nós temos um posicionamento, não um posicionamento agressivo e nem um posicionamento violento, mas um posicionamento de intelectualidade, que nós não vamos permitir que nossos filhos sejam doutrinados a práticas que nós achamos que não é normal. E galera, esse aqui foi o De Pai para Filho, o novo quadro aqui no canal que eu vou tentar trazer semanalmente aqui pra vocês, tá ligado? Mas tem uma outra coisa que eu peço a vocês, por favor, siga a gente nas nossas redes sociais, dê o joinha aí, deixa o like e compartilhe o vídeo e ative o sininho para que quando eu lançar novos vídeos aqui no canal, você possa ver. E é isso, valeu, falou!